a participação política direta, a democracia política direta, a democracia direta, portanto, ela é plenamente possível. Agora, nós precisamos estabelecer regime de funcionamento, porque isso não ocorre em todos os temas, em todos os expedientes, né, da política. Não tem um tema como reforma política, que está parada há anos no Congresso, porque é conveniente, essa desarrumação política partidária é conveniente para muita gente. Muita gente diz, olha, esquerda e direita agora é tudo igual. Não é verdade. Mas é verdade que essa desarrumação é conveniente, porque você não precisa mais identificar, ou levantar a sua cor partidária ou a sua ideologia, e você pode se esconder sob determinadas bandeiras que se apresentam como progressistas, que na verdade são absolutamente retrógradas. Isso foi visto, essa mimetização também foi vista por ocasião da própria manifestação, que tem início em São Paulo a partir da reivindicação pelo passe livre, pelas condições, a qualidade do transporte público, e abre uma pauta imensa. E houve, sim, uma apropriação indevida por diversos setores. Setores que vão da grande mídia a partidos, que não tinham qualquer poder de mobilização, qualquer poder de fala, porque, obviamente, não apresentam programas partidários. Uma apropriação indevida, por exemplo, foi o encaixe de pautas que estavam adormecidas, a própria pauta conservadora do país, que já foi colocada aqui, na carona dessa mobilização, dessas manifestações. Vocês já devem ter visto pelo próprio Facebook convocações da Marcha pela Família com Deus contra o comunismo, contra a ditadura do comunismo no Brasil. É um cartaz ou manifestações semelhantes que nós vimos, nós não, porque eu não era nascido, mas meus colegas aqui, vimos na época, em 64. Tudo isso eu vi no YouTube, viu, André? Você não estava não. Mas é uma pauta extremamente conservadora. Por outro lado, eu acho que as manifestações devem ter também a plena consciência de sua importância e de seu alcance. Não é possível permanecer na autocelebração eternamente. É preciso ter interessamento sobre as nossas questões, porque quando alguém diz, sou contra a corrupção, a quem está interessado essa mensagem? É preciso qualificar que tipo de corrupção é essa, quem é destinatário dessa mensagem, quais são os instrumentos de controle, ou que reverberação tem uma mensagem dessa natureza. Então, é plenamente aceitável que nesse momento de abertura, a gente estava no represamento completo das manifestações, uma certa timidez das pessoas. Muita gente na esquerda dizia, não, de fato a gente está o país melhorou, tal, mas muita coisa precisa mudar. Mas a própria esquerda não teve a sensibilidade de dimensionar isso. Por isso que eu não acho, não estou surpreso com o que está ocorrendo. Surpresa, repito, foi pela demora disso ter ocorrido. Agora, o que aprendemos também desse processo, não é possível mensurar isso agora. Todo mundo diz, ninguém não está entendendo, não tem ninguém entendendo essa coisa. Não, é possível fazer construir alguns juízos a partir disso. Mas acho que não seria justo circunscrever agora e dizer que esse movimento tem tal característica, que esse movimento começou assim, que esse é o movimento da esquerda e da direita, não. Eu acho que o mais importante é o empoderamento da sociedade civil nesse processo. Isso foi fundamental, porque, como já disse o próprio Assange, é importante que o governo tenha medo da população. É importante que o governo tenha medo das pessoas, porque as pessoas estão ali para fiscalizar, para fazer esse sistema funcionar de forma transparente. Agora, num Estado, não estou falando deste Estado, do Estado brasileiro, estou falando num Estado, ou de qualquer outro Estado, ou até mesmo incluindo o Estado brasileiro, o Estado que não estabelece transparência nas suas relações, canais de diálogo, dutos de relacionamento com a sociedade civil, tem alguma coisa errada, obviamente, na gestão pública. Por isso que atividades como o próprio Wikileaks prosperam, porque exatamente nas lacunas da transparência da governança pública. Se essas informações não estão disponíveis, se não é possível se manifestar, os vazamentos vão ocorrer, obviamente. O Snowden é mais uma prova disso, que nós todos temos os nossos e-mails, nossos posts de Twitter, de Facebook, mapeados, sem que, de fato, isso fosse conhecimento público. E hoje o Snowden é perseguido como inimigo público número 1 dos Estados Unidos, está aí fugindo de aeroporto em aeroporto, quando na verdade prestou um serviço importante, não apenas à sociedade norte-americana, mas a todos nós que somos submetidos a padrões de governança,
rotina da vida política, a esse cotidiano. Então, eu acho que esse é um momento muito curioso. Eu também, exemplo do professor Alexandre, sou um otimista em relação a esse cenário e acho que temos também a possibilidade de correlação de forças, não só com a vida política, mas também com os meios de comunicação. Então, a importância das redes nesse momento é fundamental. O contraponto que se deve ser feito aos grandes meios de comunicação, né? A gente estava falando, quer dizer, o pessoal sempre está falando dos vândalos e dos pacíficos, nos grandes telejornais, por exemplo, né? Sempre feita a ressalva: olha, é uma minoria que está cometendo esses atos de vandalismo. Mas, curiosamente, é inversamente proporcional à exposição na mídia, ou seja, é exatamente isso que é mais explorado pelos meios de comunicação, obliterando a pauta dos movimentos sociais, que estão ali também. A grande confusão que está é exatamente essa: movimentos sociais, pautas legítimas, estão imiscuídas também com essa pauta da extrema-direita conservadora, a ideia de que o Brasil está à beira do caos, né, da falta completa de legitimidade. Isso não é verdade, porque as instâncias estão funcionando. Nós temos o Supremo Tribunal funcionando, o Ministério Público funcionando, a própria confusão que foi criada em torno da PEC 37, que muita gente levantou cartaz sem saber de fato do que se tratava, né? Então, o que houve ali, o grande problema da PEC 37 foi a ausência do debate sobre, não houve a discussão, na verdade, ela foi diretamente ofuscada, porque foi pautado pelos meios de comunicação e penduraram o piso no pescoço dos deputados, a ponto de a votação da terça-feira ter só 9 votos a favor da PEC 37, quando havia um amplo apoio anterior, né? E muitos votou errado, então foram 8 votos. Né? Então, é muito curioso isso. E quem se deu ao trabalho agradável de assistir a sessão da Câmara na terça-feira, além do Jornal Nacional que diz vândalos e pacíficos, na sessão da terça-feira, o tema era a voz das ruas. Nós precisamos ouvir a voz das ruas. Todo o arco de partidos, né, falava isso. Todos os deputados, precisamos ouvir a voz das ruas. E isso é muito curioso, quer dizer, foi necessário uma provocação de diversas ordens, né, quer dizer, de atuação política, também do vandalismo, do enfrentamento, para que o Congresso Nacional se lembrasse que ele tem um compromisso, não com a pauta do partido, né, mas com a pauta social, com a pauta pública. Então, o que nós estamos também assistindo é uma espécie de esgotamento desses representantes, desses operadores tradicionais, que são os partidos políticos, mas não acho que eles são. Isso aqui não é uma voz antipartidária. O que eu estou dizendo é que os partidos não são suficientes para a operação da governança pública. Essa é uma questão absolutamente importante de ser tratada. E acho que a democracia direta é um processo que começa a ser discutido no Brasil e, especialmente a partir da possibilidade da comunicação em rede, das facilidades comunicacionais, de novas formas de organização política, é possível, sim, em pensar em modelos não alternativos, mas modelos que podem ser hegemônicos na convocação da população nessa governança pública. Eu fico muito contente, não é? Eu participei da manifestação na quinta-feira e pude perceber, né, esse excesso de pauta, né, esse excesso de discussões, as reivindicações de toda a ordem, desde maior recurso para a educação, para a saúde, até um cara de um cartaz lá pedindo para que as pessoas baixassem o som do funk dentro do ônibus, né, para baixar o volume do rádio. Então, eu acho que são manifestações de toda a ordem. O que quer dizer para a gente, 40 segundos, né? O que quer dizer para a gente que a gente está no limiar aí, não é, de uma nova política. Eu sou um otimista nesse. Boa tarde, gente. Obrigada a todos vocês. Em meu nome, em nome de todo mundo que está aqui. Estamos do lado de cá. Muito obrigada a vocês. Como pedir um pouco o que Nádia já falou, né, em relação ao meu lugar de fala aqui. Eu sou jornalista com paixão desde cedo. Sou professora de jornalismo. Sou uma usuária, assim, né, quanto mais das redes sociais. E sou uma consumidora voraz de informação e, ultimamente, né, isso significa quase sempre ler sobre essas manifestações, sobre esses protestos. É muito ruim falar depois de todo mundo, né? Porque você, assim, o que é que sobra para mim? Eu vou ter que me reinventar aqui, porque muitas das coisas ditas aqui, boa parte de vocês
né, concorda ou enxerga essas coisas, tanto por parte, né, do posicionamento dos governantes quanto da própria imprensa. E o que eu gostaria de ficar, assim, a seara onde eu gostaria de limitar a minha fala, está zerado aí meu cronômetro, né? Eu falo mais que pobre na chuva, você sabe. Então, na verdade, acho que duas grandes surpresas, digamos assim, para quem desacreditava, para os surpresos, como disse o professor Ordep, primeiro, ver o povo brasileiro sair das ruas, né, e, de fato, sair com essa verve, com essa raiva, com esse impulso, com essa paixão, no bom sentido, de lutar por tudo aquilo de que estava cheio muito tempo. E, ao mesmo tempo, a gente vê, desde o começo, a própria imprensa como uma espécie de pergunta um pouco autoritária, um pouco paternalista, assim, mas peraí, estão protestando contra o quê? No começo a pergunta era essa. Qual o problema? Qual é o foco? Então, a cobrança dos manifestantes, feita dos manifestantes, era qual é o foco? Tem pauta? Quem vai conversar com quem? Não tem liderança? Como assim? Até parece que as nossas lideranças dão exemplo de liderança, dão exemplo de foco, dão exemplo de programa, como a gente está falando até aqui, inclusive, né, aos ouvidos moucos do próprio poder governamental. Então, essa é a primeira, acho que, chute no balde, chute nas coisas institucionalizadas que a gente vê, que é possível, sim, ir à rua, convocar o país sem uma pauta única, né, contra tudo, porque está tudo muito ruim, é muita coisa, é um guarda-chuva de reivindicações de fato. É possível juntar nas ruas milhares de pessoas com diferentes grupos que muitos deles talvez não tenham sequer uma pauta em comum, mas todos estão inconformados do mesmo jeito. Por outro lado, em relação às redes sociais, acho que a gente tem 3 elementos que precisam ser ressaltados e aproveitar esse momento, né, para a gente não esquecer disso. Primeiro, é essa coisa de a gente acabar com esse mito de que aquelas pessoas que escrevem nas redes sociais, que dizem eu sou contra, que postam vídeos, que se dizem contrários a determinados posicionamentos políticos, sociais, ideológicos, são uma espécie de ativistas sentados. Quantas coisas que vocês já leram, assim, que é ledores do Facebook, né, ledores de Twitter, mas ninguém assim, fica em casa sentado, bota um negocinho lá, uma lapela de luto, né, mas escreva aqui, essa é a forma de manifestar. Então, assim, peraí, nem tão pouco, mas também não tão muito, porque também não adianta dizer, como muita gente acredita, que foram nas redes sociais que são o principal elemento impulsionador das ruas, ou seja, na verdade uma mistura das coisas, nem quando superdimensionar, nem subdimensionar o papel das redes sociais nisso, né? Então, elas têm um papel fundamental que é dessa recirculação da informação, porque a imprensa convencional nunca, e cada vez mais com a tecnologia, isso mostrou que o rei está nu, deu conta de reverberar, de reproduzir, de garantir esse registro das vozes, do inconformismo, do posicionamento das pessoas, da queixa das pessoas. Então, os meios de comunicação, por mais que eles quisessem, inclusive, né, por conta de todos os comprometimentos econômicos, financeiros, temporais, espaciais, eu estou falando aqui da tecnicalidade mesmo, né, de um telejornal, do tamanho que ele tem, do espaço físico que o jornal tem, né, não daria conta hoje, como as redes sociais e a tecnologia permite que a gente tenha esse registro, e esse registro irreversível, né, que não adianta apagar aqui, porque um já deu um print screen ali, outro já salvou ali, outro já recirculou lá. Então, a partir daí, a gente tem uma garantia de uma amplitude quantitativa de vozes que os meios de comunicação, há muitos meios de comunicação convencionais, por mais que tenham sua importância, por mais que ainda sejam vozes legítimas do que está acontecendo no país, não contemplavam no sentido, era impossível fazer caber, né, essa circulação de vozes, de falas, de inconformismo dentro dos meios de comunicação convencionais. Por outro lado, a gente já começa a ver, tem quase uma torcida, assim, dentro da própria imprensa convencional. Peraí, o movimento está arrefecendo, eu tenho lido muito isso nos 2 últimos dias. Né? O movimento já dá sinais de cansaço, o movimento já está numa era de pós-protesto, está todo mundo... Deu tilt, está todo mundo um pouco mais, todo mundo já cansou, então daqui a pouco a gente já estão quase chamando daquele movimento de São Paulo que nasceu lá nos vídeos das lutas, vocês lembram? Era o movimento Cansei. Daqui a pouco vão chamar a gente, né, os manifestantes de agora, eu digo a gente, porque todos nós aqui, de certa forma, de algum jeito estamos engajados nisso, como observadores, como manifestantes, como leitores críticos desse processo, então não tem nada de canseira, porque tem tempo para tudo, né? Óbvio.